Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Mateus capítulo 9. Tem mais milagres e mais ensinamentos maravilhosos aqui do Senhor. Diz a palavra: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Na época, ele morava em Cafarnaum. Alguns homens trouxeram a ele um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: esse homem está blasfemando. E conhecendo Jesus os pensamentos dele, lhes disse: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus, o Filho do Homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E a multidão ficou cheia de temor, glorificou a Deus, que dera tanta autoridade aos homens. Tanta autoridade aos homens. Deus nos deu essa autoridade no nome de Jesus. Que autoridade? A de orar com uma pessoa e dizer: seus pecados estão perdoados em nome de Jesus. E você que está paralisado por alguma situação na sua vida, alguma coisa te paralisou, alguma coisa fez, você impediu você de avançar, de caminhar em direção ao seu alvo, de caminhar em direção a Cristo, seja o que for que tenha paralisado a sua vida, impedindo você de caminhar até Jesus. Em nome de Jesus, hoje o Senhor te diz: pega essa sua cama e anda. Avança, igreja. Avança no nome do Senhor. Não fique paralisado. Não tenha medo. O Senhor deu autoridade no nome de Jesus para que os pecados de toda a humanidade sejam perdoados neste nome. E isso é incrível, isso é maravilhoso. O que o Senhor Jesus estava mostrando, que mais do que curar fisicamente uma pessoa, Ele pode curar uma pessoa espiritualmente. E é muito mais importante, porque a primeira coisa que Jesus fez, Ele disse àquele paralítico: seus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus vai te dizer quando você se achegar a Ele é: seus pecados estão perdoados. Antes da sua cura física, tem que haver uma cura espiritual. E essa cura só pode acontecer no nome de Jesus. Mas é preciso uma coisa, é preciso que você vá até Ele, ou que alguém te leve até Ele, como esses amigos fizeram, né? Os amigos trouxeram aquele homem paralítico. Saiba que essa cura que o Senhor faz no seu corpo não é a mais importante. É claro que Jesus pode fazer o paralítico andar, pode fazer o cego enxergar, o mudo ouvir, o mudo falar, o surdo ouvir, mas o que é mais importante é o que Ele faz na sua alma. Ele cura os seus pecados e com isso Ele abre os portões para que você adentre o reino espiritual, para que você entre na sala do trono, para que você possa ter um contato com o Senhor Jesus e com o reino do Senhor aonde Ele vive. E você sabe que com os seus pecados perdoados, você terá vida eterna ao lado do Senhor. Se isso não acontecer, se esse encontro não acontecer, jamais você terá acesso ao trono de Deus, à casa do Pai, ao reino dos céus. Então Jesus fez o mais importante por aquele paralítico. Ele deu acesso a ele através do perdão dos pecados. E depois disso veio a cura física e aí ele começou a caminhar. Se você, como eu falei, está paralisado, se você está com algum problema físico, saiba que primeiro você precisa receber a cura na sua alma, no seu espírito, para que depois você caminhe, para que depois você seja curado
completamente. E ainda que você não seja curado de nenhuma enfermidade, isso não é o mais importante. A enfermidade mais importante que Jesus tem que curar é a do seu pecado. Porque é o único impedimento, é o maior impedimento, é o grande impedimento para você entrar no reino dos céus. Que o Senhor nos ensine a importância de, na autoridade do nome de Jesus, você poder dizer: seus pecados estão perdoados. Amém? Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor, glorificou a Deus que dera tal autoridade a você, a mim, aos homens. A autoridade essa que foi dada no nome de Jesus. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, mais um discípulo que ele vai chamar, né? Sentado na coletoria, ele era coletor de impostos, odiado pelos judeus. E ele disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Ele falou muita coisa? Ele pediu muito? Ele explicou? Ele prometeu alguma coisa? Ele só disse: segue-me. Hoje, se o Senhor te disser: segue-me, siga-o. Não importa se você é um coletor de impostos, os coletores de impostos eles eram odiados, porque eles entravam nas casas das pessoas, eles cumpriam ordens de César. E apesar de eles serem judeus, eles cumpriam ordens que vinha do lado daqueles que dominavam Israel, dos opressores, dos romanos. E ele obrigava aqueles judeus a darem tudo que eles tinham, suas propriedades, seu dinheiro, pagar altos impostos a César. Por isso eles eram odiados. Mas ainda que você faça algum trabalho que seja odioso aos olhos do Senhor, saiba que o Senhor pode te chamar e te dizer: segue-me. Faça isso imediatamente, porque a única coisa nessa vida que vale a pena é seguir Jesus. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Esses publicanos, como eu falei, que eles eram odiados pelos judeus, né? E os pecadores também eram mal vistos, porque os judeus sempre se acharam os mais santos, na verdade, um bando de hipócritas, como Jesus os chamou, né? Vendo isso, os fariseus, aí os hipócritas, perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos, com pecadores? Como assim? Ele senta com eles, ele come com eles? E, ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, são os doentes. Nossa, toma essa, né? Toma essa na sua fuça, na sua cara. Ai, como que ele senta com aquela mulher? Ele é prostituta. Como que senta com aquele homem? É um mentiroso, é um roubador, é um ladrão. E o Senhor, pau, eu vim para aqueles que estão doentes. E sabe quem são os doentes? Eu, você, todos. Porque, como diz a palavra de Deus, Jesus passou a régua. Porque todos pecaram. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então não tem esse que se acha que é melhor que aquele. Eu não vou falar com aquela pessoa, imagina, aquela pessoa não é meu naipe, aquela pessoa é uma pecadora, é um usuário de droga, é um isso, é um aquilo. Nem vou falar outras coisas para não ser censurada aqui no canal. Tipos de pecado não importa. Importa que se você se juntar a Jesus e se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, o Senhor tem perdão para você. Perdão e misericórdia abundantes estão no nome de Jesus. Amém? Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? Olha, nós somos estamos aqui fazendo jejum, somos puros, maravilhosos. Sabe aquela religiosidade aparente? Aparentemente eles eram perfeitos, não cometiam pecados, jejuavam, oravam, cumpriam toda a lei, mas o Senhor conhecia o coração deles. O Senhor conhecia. E aí Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Nosso noivo foi tirado de nós. Embora ele esteja vivo, mas ele já não está mais aqui conversando conosco
fisicamente como ele estava naquela época. Hoje ele está conversando conosco espiritualmente, em espírito. Mas o Senhor diz, quando o Senhor Jesus fosse tirado dessa terra, nós, discípulos que ficássemos, teríamos que jejuar. Eu sempre falo da importância do jejum. Se você não jejua, se você não ora, se você não busca o Senhor, se você não vai louvar o Senhor, se você não vai em algum lugar onde mais pessoas se reúnem para honrar, glorificar o nome do Senhor, saiba que você está cometendo um grande pecado, porque a palavra é muito clara. Quando o Senhor Jesus partisse, os discípulos dele iriam jejuar, e assim eles fizeram, e assim faz a igreja de Cristo até hoje. Jejum e oração, oração e jejum, clamor por aqueles que precisam ser sarados. A igreja do Senhor Jesus está nessa terra para atrair mais e mais pessoas para serem saradas pelo Senhor Jesus. Amém? Ninguém põe remendo de pano novo nem roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior ainda o rasgo. Não adianta você querer consertar a vida de uma pessoa se a pessoa continua na velha situação dela. Essa coisa de, ai, Senhor te ama do jeito que você é balela. Evangelho é arrependimento. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é deixar a vida velha, a vida do pecado, para viver uma novidade em Cristo Jesus. Novidade de vida, novidade de atitudes. Você tem que ser renovado no seu falar, no seu pensar, no seu vestir, no seu agir, porque é para isso que Jesus te curou. Se for para continuar como tá, é colocar remendo em pano velho, vai ficar do mesmo jeito que estava, vai continuar no pecado, vai continuar sem salvação, não vai adiantar de nada, amém? E o Senhor vai continuar explicando. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque se fizer, as vasilhas vão arrebentar. Não há como você colocar o Espírito Santo numa pessoa que não ainda teve sua vida transformada, que ainda não está pronta para receber o Espírito Santo. Ele não vai resistir, ele não vai aguentar, vai se romper, vai se quebrar. É preciso nascer de novo para você poder receber o vinho novo na sua vida. O vinho se derramará e as vasilhas vão se estragar, diz o Senhor. Pelo contrário, só se pode colocar vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Aleluia! Estando ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e ajoelhou-se diante dele. Um dos dirigentes da sinagoga. Nós estamos falando aqui de gente poderosa, gente de expressão naquela época, gente que dominava o círculo religioso daqueles templos. E ele diz, a minha filha acaba de morrer. Olha em que situação ele foi buscar o Senhor, em que situação ele foi clamar a Deus. Não espere esse momento para buscar o Senhor. Não espere a situação estar tão sem conserto para você ir atrás de Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza ele sabia que Jesus podia curar a filha dele antes que aquilo acontecesse. Mas ele esperou, e só depois que não havia mais esperança, que ela havia morrido, é que ele foi lá pedir ajuda para Jesus. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Olha o tamanho, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder de ressurreição nas suas mãos. Tanto que ele foi lá pedir, vai lá, põe a mão sobre ela que ela vai viver. Ele acreditava nisso. Por que não foi antes? Por que não foi quando ela começou a ficar doente? Não dá para entender, não espere tanto, vai antes, corra para Jesus o mais rápido que você puder. Jesus levantou-se e foi com ele. Jesus é maravilhoso, né? Ele foi e também os discípulos foram. E nisso, enquanto ele estava indo, no meio do caminho de fazer um milagre, ele foi fazer outro. Uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do manto dele. Pois diziam a si mesmas, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Se você tão somente tocar no manto de Jesus, você será curado, e você fará isso pela fé. Você tocará o manto de Jesus e você será curado.
e o seu sangue vai estancar, e a tua ferida vai ser curada, e tudo em você vai ser renovado, restaurado para a glória do Senhor. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo. Ela dizia: se eu tocar, eu vou ser curada. Ele diz: ânimo, filha, tua fé te curou. Sabe o que vai te curar? A tua fé, mas não a tua fé em qualquer coisa. A tua fé em Cristo Jesus é a única fé que pode verdadeiramente te curar. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa, olha, durante o caminho que ele estava indo curar a filha daquele representante da sinagoga que estava doente, ele parou e fez esse milagre, foi tocado, e mais um milagre aconteceu, porque onde Jesus passa, os milagres acontecem. Não há como parar Jesus. Ele vai passando, ele vai curando, ele vai passando, ele vai curando. E ele diz assim, quando ele chegou na casa do dirigente da sinagoga, ele viu os flautistas e uma multidão agitada, os flautistas que já estavam lá para tocar para o velório. E ele diz: saiam, a menina não tá morta, ela dorme. E todos começaram a rir dele, porque eles já sabiam que a menina tinha morrido. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, ele tomou a menina pela mão e a levantou. Que o Senhor hoje, se você se sente morto espiritualmente, se você estiver morto espiritualmente, saiba que o Senhor pode tocar você pela sua mão e te levantar e te dar vida. Aleluia! A notícia desse acontecimento espalhou por toda aquela região. E Jesus, saindo dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse é o primeiro registro da Bíblia, quando Jesus é chamado Filho de Davi. Porque os judeus sabiam que o filho de Davi, o descendente de Davi, seria o Messias, seria aquele que viria para curar os judeus. Mas a maioria não acreditou em Jesus, a maioria não o aceitava, jamais o aceitaram como filho de Davi. Mas esses 2 cegos parecia que viam mais do que muitos outros naquele lugar que tinham olhos e que podiam ver. Esses 2 cegos entenderam que aquele verdadeiramente era o Messias, o enviado de Deus, o filho de Davi. E aí, entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Olha Jesus testando a sua fé, né? Você vai até ele para pedir alguma coisa e você crê realmente que ele pode fazer isso por você? E eles responderam: sim, Senhor. Nós acreditamos, nós sabemos que o Senhor é o filho de Davi, nós sabemos que o Senhor pode nos curar. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. É segundo a fé de cada um que nós seremos curados pelo Senhor Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas. Nunca se esqueça disso. E a visão deles foi restaurada. Que você hoje tenha a sua visão restaurada. Se você está cego, se você não consegue ver Jesus na sua vida operando, se você não consegue enxergar Jesus fazendo tudo o que ele fez, hoje é o dia de você agir pela fé. Acredite que o Senhor pode tirar essa trave do seu olho, essa trave espiritual do seu olho e te dar luz e fazer com que você enxergue, porque essa luz que eu tô falando, essa cegueira que eu tô falando, é a cegueira espiritual. Você não consegue ver Jesus na sua vida porque você é um cego espiritual. E você hoje tenha os seus olhos abertos, tocados por Jesus, e Ele vai transformar a sua vida. E aí a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, severamente. Ele disse: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, não aguentaram, né? Saíram e começaram a espalhar a notícia por toda aquela região. Eles começaram a falar: imagina uma pessoa que é cega e de repente começa a enxergar. Jesus fala: não é minha hora ainda não começa a espalhar. Mas eles não resistiram, né? Eles saíram proclamando aos 4 ventos o que Jesus havia feito por eles. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Você está percebendo que é um milagre atrás do outro? É um atrás do outro. Jesus não parou de fazer milagres o tempo todo que ele esteve nessa terra. Ele continua fazendo até hoje, através da sua mão, da minha mão, das nossas mãos. E aí, esse endemoniado não podia falar.
Quando o demônio foi expulso, era um demônio. Tem doenças que é demônio, tá certo? Algumas doenças são causadas por demônios. O mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. E ainda assim, Israel não se converteu. O maior pecado deles foi essa indiferença a Jesus, porque eles viam todos os dias Jesus curando, Jesus operando, Jesus fazendo milagres, e eles não criam que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Olha que blasfêmia, né? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava todas as enfermidades e doenças. Essa é a sua tarefa hoje. Hoje nós temos que pregar essas boas novas, andar por todos os lugares que nós pudermos. Essa internet é uma bênção, ajuda muito a gente, né? Pregar as boas novas do reino, curar enfermidades e doenças. Depende da sua fé. Se você agora sentir que uma chama de fé acendeu no seu coração, vá, dobre seus joelhos e peça ao Senhor que te cure dessa enfermidade, e certamente Ele o fará. Depois você me conta aqui que o Senhor atuou na sua vida. E ao ver as multidões, Ele teve compaixão delas. O Senhor tem compaixão de cada um de nós, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Você se sente assim? Aflito, desamparado, como uma ovelha que não tem pastor? Clame ao Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. Então disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia, Senhor, eu quero ser um desses ceifeiros dessa sua seara. Eu quero semear essa palavra por muitos lugares, graças ao poder agora do alcance da internet, consegue ir longe, né? É possível hoje você ser um semeador dessa palavra, simplesmente falando aqui, ó, na frente de um celular. É tão fácil hoje pregar a palavra e você tá aí de boca fechada, por quê? O Senhor manda, vou te dizer, abra sua boca, pregue essa palavra. Você crê, não crê? Você foi sarado, você foi restaurado, você é um servo do Senhor. Então pregue essa palavra a tempo, fora de tempo, no celular, fora do celular, aonde você estiver, pregue essa palavra. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia cada um de nós que está ouvindo essa santa, bendita, poderosa, preciosa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça acender em você a chama da fé, que Ele cure a sua cegueira espiritual, a sua paralisia espiritual, e que Ele traga a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amanhã tem Mateus capítulo 10. Não esquece de deixar o seu like, que é importante para o canal. Se possível, escrever um amém, dar e compartilhar com mais pessoas, se você gostou desse ensino do dia de hoje de Mateus 9. Um abraço e até amanhã.